Alerj Entrevista de hoje eu converso com a deputada Tia Ju. Ela é presidente da Comissão de Defesa da Criança, do Adolescente e do Idoso e tem projetos importantes para essa parcela mais vulnerável da sociedade. Um deles é o que prevê a instalação de câmeras de vídeo em creches públicas e particulares. Deputada, muito obrigada pela sua participação na Alerj Entrevista. Vamos começar falando desse projeto, porque recentemente a gente viu um caso, vamos dizer assim, escabroso numa creche em Duque de Caxias, de uma suposta professora que aliciava crianças, tirava foto dessas crianças e mandava para um senhor advogado de 63 anos pedófilo. Ela mesma praticou atos com essas crianças, né? E esse projeto é um projeto que tem uma ideia de prevenir atos como esse, né? Com certeza. Realmente não só é triste, é lamentável, uma educadora, que a gente não pode nem chamar de educadora, e um advogado, né, conhecedor de leis, de direitos, e cometer atos tão monstruosos como esse, né? A criança é um ser vulnerável. Eles estão em situação de vulnerabilidade. E na creche a gente imagina assim, você tem filho, vai trabalhar, deixa seu filho na creche, tem os cuidadores, educador, jamais passa na cabeça de um pai e de uma mãe que alguém tenha a capacidade de cometer um ato desse, mas infelizmente tem, está comprovado aí. Então, quando a gente pensou nesse projeto de lei, foi exatamente pensando nessas possibilidades. Quando se instala câmeras de segurança, então, não só nos corredores, áreas externas das creches, mas principalmente nas áreas internas, onde as crianças ficam, onde os cuidadores têm acesso, onde os profissionais têm acesso a elas, para garantir melhor esse direito, né? Que a criança ela precisa ser preservada e cuidada, e não violada. E quem trabalha com essas crianças vai pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa, já que ela está sendo monitorada. Monitorada, e a gente assim, precisa estar em cima da lei, assim que aprovar, para que os estabelecimentos também mantenham esses equipamentos sempre funcionando em perfeito estado. Porque né? A gente vê até, por exemplo, já existem leis para que esses equipamentos funcionem em boates, em outros locais, e às vezes a gente vai recorrer a esses equipamentos e o equipamento não está funcionando, ou não gravou, ou não tem aquele registro. E é preciso haver punição nesses casos, porque a colocação do equipamento é para garantir exatamente a investigação. Né? Quando a lei precisar ser efetivada e buscar esse meio, esse recurso, ele precisa estar em funcionamento. Não adianta colocar a câmera lá sem funcionar, né? Então, é preciso prever multa também para esses estabelecimentos que não cumprem, porque as nossas crianças não podem estar vulneráveis. A gente tem que se preocupar, sim, está comprovado aí. É bom que os pais sempre estejam monitorando também, olhando sua criança. Quando chegar em casa, às vezes é um mínimo de comportamento da criança que muda, já é motivo do pai, da mãe, do avô, daquele que está mais próximo, da pessoa que cuida dessa criança, ficar atenta. Porque a criança fala com as atitudes dela, né? Com certeza essa criança trazia alguns detalhes no comportamento que mostravam uma violação, né? Principalmente as que chegaram a ser abusadas mesmo. Que as não tem como ela manter o comportamento igual, né? Não mantém. Os psicólogos, os especialistas na área já mostram isso, já traz relatos e análises que ela mostra o comportamento diferenciado. Né? Mas, de qualquer forma, as crianças ficarem sendo fotografadas sem roupinha, com que intenção? Um educador vai ficar tirando foto da criança peladinha. Não tem sentido, né? Não tem sentido, a não ser violar os seus direitos. E é algo que a gente não pode permitir. Com certeza. E outro projeto que tem o mesmo teor desse, mas aí diz respeito aos idosos, que a gente também vê violência, muitas vezes física, né, crueldade praticada por cuidadores com pessoas idosas, são agredidas, né, machucadas, muitas vezes são amarradas até numa cama, numa cadeira de rodas. Então, esse outro projeto é para garantir esse monitoramento nos abrigos nas pessoas mais velhas. Isso, que acolhe os idosos, que também é um outro ser que se coloca em situação de vulnerabilidade. O idoso ele não consegue se defender como uma criança, né? Ele não consegue se defender, a depender da idade e
e da situação que o idoso se encontra. Às vezes ele, não, por ter sofrido um AVC, uma doença cardiovascular, perde a voz, os movimentos. E a gente Tantos vê constante... deles têm Alzheimer, né? Alzheimer, Que não tem nem que não consciência consegue, não tem consciência, não consegue relatar fatos com precisão. Então, é preciso tomar cuidado também, porque muitos idosos vêm sendo agredidos, são violados, violentados, maltratados, e eles precisam ter um final de vida feliz também, porque faz parte da dignidade humana e é um direito deles, é um direito de ser cuidado. Quando alguém está numa instituição, está sendo acolhido, está sendo guardado por aquela instituição, ele precisa realmente estar sendo acolhido e cuidado e não maltratado. Deputada, outro projeto para proteger as crianças e os adolescentes no nosso estado diz respeito à questão das Olimpíadas, que já estão aqui batendo a porta, né? E tantos lugares turísticos no Nordeste do país, no Rio de Janeiro. Infelizmente, a gente vê casos tristes acontecendo de exploração sexual de menores, de trabalho, né? Exploração do trabalho infantil. Isso. E esse projeto quer conscientizar a população também e tomar medidas para evitar esses casos, né? Isso, esse projeto de lei visa criar... É um projeto sugestivo, né, para o Poder Executivo, para criar um programa que dê suporte, principalmente nesse período de Olimpíadas, que a gente recebe muita gente, é muito turista, é preciso se tomar alguns cuidados, é preciso se orientar a população. Às vezes, muita coisa acontece por falta de orientação, de informação, de instrução. Os turistas precisam saber que as nossas crianças no Brasil, elas são cobertas por um estatuto e que elas têm direitos garantidos e que esses direitos não podem ser violados. Os pais também, porque o que a gente vê muito, muita gente não tem conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando a gente fala assim, o ECA, a pessoa franze a testa, ECA, não é ECA de nojo, é Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quando a gente traz a divulgação desse estatuto, desse direito, para os que estão vindo participar das Olimpíadas e para a população, do modo geral, já levam uma seriedade de que, olha, esse Estado está de olho, existe um estatuto, vai ser cumprido, a orientação dos cuidados que deve se ter, os pais que vão levar as crianças para as Olimpíadas para participar, ter o cuidado da pulseirinha. Identificação. Né? Então, um programa que visa uma série de ações que venha proteger e evitar a exploração sexual das nossas crianças, né? A exploração e o abuso, né? Que são coisas distintas e que às vezes usa só da imagem, enfim, mas não deixa de ser violação de direitos. Então, esse projeto de lei visa uma sugestão para o Poder Executivo criar um programa que venha dar sustentação nesse período, principalmente nos períodos de Olimpíadas, de grandes eventos. A gente tem sempre aí Rock in Rio e outros eventos grandes que precisa ter um programa que venha não só prevenir, mas também orientar, que é muito importante. A divulgação, a orientação é muito importante. Então, esse projeto de lei vem com esse objetivo. Porque alguns turistas estrangeiros chegam ao Brasil com essa imagem de que aqui o turismo é sexual. É verdade. E que isso é uma coisa natural para a gente também, e não é, né? Principalmente quando diz respeito às crianças. As adolescentes, as meninas hoje, com 10, 11 anos, já tem um biotipo que dá-se a entender que são, né, adultas, não são crianças, são vulneráveis, elas pensam como criança, o corpo pode estar parecendo de adulto, mas a cabecinha é de criança, e o estatuto dá esse direito de prevenção, de proteção para elas. E é preciso que aqueles que vêm visitar no nosso país entendam que as nossas crianças têm legislação que protege elas e que está de olho. Então é preciso ter cartazes. E que pune quem faz isso, né? Quem viola esses direitos. Então, cartazes informando, orientando desde o aeroporto, para que todos fiquem bem atentos, não só os pais, volto a dizer, mas aqueles que estão nos visitando também precisam saber que a nossa legislação protege as nossas crianças e adolescentes e que eles não são seres objetos de apreciação
e outras coisas mais. São sujeitos de direito e que nós iremos fazer valer esse direito deles. E até em relação à questão do trabalho infantil, as famílias têm dificuldades financeiras, a gente sabe disso, e aí pedem para uma criança ajudar vendendo uma bala no sinal ou guardando um carro na rua, mas essas crianças ficam expostas também, às vezes até altas horas da noite, correndo risco também. Muito risco. Né? E o trabalho infantil é proibido. É crime. Né? Trabalho infantil é proibido, é crime. A criança não pode trabalhar. E, além de ser crime, o trabalho infantil coloca a criança e o adolescente em situação de risco. E o Estatuto, o ECA, traz isso. Nós não podemos tornar a criança objeto de risco. Então, a partir do momento que ela fica ali no sinal, ou na rua, ou num estacionamento às vezes não é no estacionamento oficializado das Olimpíadas, mas ao redor, enfim, a criança não pode ficar exposta a esse tipo de coisa. O trabalho infantil, a exploração, né? Que é uma exploração do trabalho infantil. Ela deixa de brincar, deixa de ser criança para trabalhar. E isso não é legal. Deixa de frequentar a escola, uma atividade extraclasse importante com que certeza. Eventualmente tenha, porque até nas escolas públicas, em alguns locais, a gente encontra essas atividades, até nos finais de semana. Com certeza.